Nessa aula, nós vamos focar na gestão de mudanças. Gestão de mudanças é uma das disciplinas de uma gestão maior, que é a gestão de projetos, da transformação da organização. O foco, basicamente, vai ser identificar e trabalhar com as resistências, que são absolutamente natural a qualquer processo de mudança, e também acelerar o engajamento das pessoas no projeto e depois em adotar a transformação que nós estamos aplicando. E tem um ponto muito interessante em gestão de mudanças. Mesmo em empresas muito grandes, muito estruturadas, que investem em grandes projetos, muitas vezes multimilionários, acabam falhando nessa disciplina. E, portanto, se tem um processo de falha, também tem uma grande oportunidade. Nessa aula, nós vamos focar numa visão geral em alguns aspectos que são absolutamente fundamentais para você fazer o básico bem feito da gestão da mudança. E as transformações que nós lideramos, objetivamente, podem ser técnicas. Eu estou mudando um processo, eu estou mudando um sistema, estou adotando uma nova organização. Mas, na realidade, elas têm um profundo impacto na vida das pessoas, no sentido de qual a percepção de importância que eu tenho para o meu trabalho, os meus relacionamentos que eu estabeleci, qual é a forma que eu estou acostumado a trabalhar e, portanto, qual a reação das pessoas à mudança? É de entusiasmo? Oba, muda, vai mudar e eu vou me engajar com isso? Ou é de medo? Ou é de raiva porque eu estou perdendo alguma coisa? Ou é de indiferença? O fato é que as pessoas têm uma percepção da mudança, elas têm um pensamento sobre o que isso representa para elas, mas a forma como eu manifesto isso pode ser diferente daquilo que eu penso. Vamos entender o que eu estou dizendo? Então vamos ver a diferença entre o que as pessoas pensam e sentem em relação ao que elas falam. Vamos focar primeiro num membro da alta administração, um diretor. Então, foi proposta uma mudança, tem uma transformação que está em curso ou ela precisa ser planejada, e na cabeça dessa pessoa pode estar passando algumas coisas como, por exemplo, poxa, nesse novo ambiente, com esse novo sistema, esse novo processo de organização, eu vou perder relevância. Se isso der errado, eu vou ser culpado. Ou então, eu não sei comandar toda a minha experiência para um ambiente diferente. Será que eu vou saber trabalhar nesse novo ambiente? Mas como é que essa pessoa manifesta isso? Ele não fala claramente essas inseguranças. Ele pode colocar coisas como, por exemplo, isso é muito importante, mas não podemos fazer agora. Por exemplo, porque nós não temos recurso. Ou então, o nosso mercado ainda não está preparado para isso, ele não quer isso. Então, ele realmente coloca essas questões para disfarçar o sentimento negativo, a insegurança que ele tem. Isso acontece na alta administração, mas nas equipes também. Então, quando nós levamos isso às equipes, que muitas vezes vão participar do projeto e depois vão ser usuárias e praticar aquilo que nós vamos transformar na organização, na cabeça deles pode ter, olha, eu vou perder o emprego, não vou precisar estudar tudo de novo, tudo que eu aprendi, tudo que eu me desenvolvi vai ter que mudar agora. Ou qualquer um pode fazer o que eu faço agora, qual a minha relevância? Então pode vir um sentimento de insegurança também. Como que as pessoas costumam manifestar isso? Já tentamos isso antes. Aqui é diferente. Isso funciona em outros lugares, talvez no mundo inteiro, mas aqui não funciona. Ou então uma coisa que é muito comum é ele identifica um problema que ele deveria participar da análise, da solução, e simplesmente joga isso para você. Olha, tem esse problema, como você vai resolver? E como você não tem a capacidade técnica, aquilo é uma forma de barrar ou tentar resistir à mudança. Então, um ponto importante para a gente entender é que essas reações são absolutamente naturais. E gerenciar isso e trabalhar com isso faz parte do teu papel como líder da transformação. Vamos entender esse ciclo como acontece. Eu vou usar esse gráfico para representar de uma forma muito simplificada e conceitual o ciclo de resistência e engajamento às suas propostas de mudança. Então, eu estou olhando a organização nesse eixo vertical. Quando eu penso numa pessoa em particular ou num grupo,
em cima esse grupo está realmente engajado, está motivado, está com um sentimento muito positivo em relação ao seu trabalho, e quando ele está para baixo da linha do gráfico, na parte de baixo, ele está desmotivado, ele está muito resistente. E na linha horizontal tem o tempo passando. Primeiro ponto, ninguém está ao 100% do tempo no máximo do entusiasmo e da motivação. É natural que a gente varie o nosso humor, nossa disposição, em função dos nossos relacionamentos no trabalho, nossa vida pessoal, até mesmo a nossa condição física influencia isso. E eu estou lá nessa flutuação que está normal e de repente alguém anuncia uma mudança, uma transformação. Vamos mudar o processo, vamos mudar a forma de trabalhar, vamos adotar um novo sistema, enfim, vai ter uma mudança. Num primeiro momento, quando a pessoa ouve isso, ela pode até tentar ignorar. Será que é sério? Será que não é? Será que vai ter impacto? Não está? Bom, isso não é comigo, eu vou ignorar. A partir do momento que ela percebe que tem um esforço de transformação, ela pode começar um movimento de resistência, justamente por aqueles fatores internos que ela tem. Ela pode estar se sentindo ameaçada, insegura, com medo, e gradativamente, conforme ela percebe que aquilo está indo evoluindo, que aquilo vai ter um impacto real, o grau de desmotivação, de resistência pode aumentar com o tempo, até que ela chega num ponto que ela percebe que aquilo vai ser irreversível, que a mudança vai acontecer com ela, sem ela ou apesar dela. E ela entra num nível meio que de apatia. A partir desse momento, ela percebe que se ela participar das mudanças, talvez aquilo não seja tão ruim, ela começa a entender, começa a se engajar gradativamente. Ela volta a participar, começa a entender que aquele novo mundo também não é nenhuma grande transformação, aquilo entra no ar, ela se acostuma com aquilo e depois de um tempo ela nem lembra mais que tinha outra forma de trabalhar. Eu vou contar um caso para vocês que mostra bem isso. Eu trabalhei no jornal Estado de São Paulo e justamente quando eu estava lá, teve uma mudança da edição do jornal, que era feito naqueles terminais de computador bem antigos, bem tradicionais, para terminais de microcomputador. Então, ao invés da pessoa digitar num terminal com aquela tela verde, que era só um tecladinho, elas iam ter um computador, ia mudar o sistema, ia mudar um montão de coisas, e na verdade ia ficar muito mais simples, muito mais adequado. Mas foi uma balbúrdia, parecia que realmente que eles estavam lá condenando a pessoa, né, a uma pena de prisão porque ter que sair daquele terminal que era horrível de trabalhar e começar a trabalhar num microcomputador, né, um computador de mesa daqueles antigos tradicionais. Aí um dos repórteres mais antigo recuperou um artigo que ele tinha escrito quando o jornal saiu da edição, que era feita em máquina de escrever e passou para aqueles terminais. E esse artigo era o Corredor da Morte. Por quê? Quando eles instalaram os terminais que agora estavam sendo alterados, né, mudados, todas as máquinas de escrever foram levadas para um corredor antes delas serem transportadas, né, para serem descartadas. E ele viu a máquina dele de escrever parecida parada naquele corredor e teve essa sensação de ela está no corredor da morte, porque ele tinha uma ligação muito pessoal. Ele estava trabalhando naquela máquina há literalmente há décadas com ele. Ela tinha certos defeitos que ele sabia corrigir com a forma que ele colocava os dedos. Ela tinha acompanhado ele em momentos importantes da carreira, da vida pessoal. E agora ele parou para pensar e falou: poxa vida, a mesma resistência que nós tivemos para sair da máquina de escrever, que era uma coisa horrível de trabalhar, e tivemos para entrar no terminal, que era infinitamente mais simples e melhor, nós estamos tendo nesse momento. Então, resistir à mudança é absolutamente natural para as pessoas. Acontece que se você não trabalhar bem com esse ciclo, não reconhecer isso, não envolver as pessoas, pode acontecer o seguinte: o grau de resistência fica muito mais intenso, ele dura muito mais tempo, o que é pior. Após terminada a mudança, as pessoas ficam com um ressentimento em relação ao que você fez. Ou seja, ela sente aquela coisa negativa no futuro. E aí as suas mudanças no futuro, as novas transformações ficam cada vez mais difíceis. Então você perde agilidade. Por outro lado, você pode trabalhar com isso, pode reduzir o tempo que as pessoas ficam resistentes, o grau de
resistência que elas têm, elas passam a perceber que mudança pode sim ser uma coisa positiva e no futuro elas passam a se engajar de forma muito mais natural. Então você ganha agilidade no seu processo de transformação. Então quando você realmente trabalha bem com a gestão da mudança, primeiro, eu preciso de menos tempo para incorporar plenamente essa mudança. Segundo, o meu retorno do investimento ele fica maximizado porque se as pessoas engajam antes, começam a usar plenamente antes, o meu retorno começa a vir antes também. Então, o meu investimento é valorizado. E mais, eu tenho a disposição cada vez mais positiva e mais fácil de mudar. Eu ganho agilidade. E no mundo em transformação, isso é absolutamente fundamental. E nós vamos executar a gestão da mudança desenvolvendo um conjunto de atividades, de práticas, que eu vou mostrar aqui na forma de um processo, mas na verdade elas vão acontecer de forma contínua ao longo de todo o nosso trabalho de transformação. Então, a gente começa focando na comunicação da mudança. Ninguém se engaja em alguma transformação se ela não entende o que e por que está mudando. Então, num primeiro momento, eu tenho que despertar as pessoas para a mudança, explicando claramente o que vai ser a nossa transformação. A partir daí, eu preciso despertar o desejo das pessoas em participarem do processo de mudança. Eu tenho que explicar os benefícios de mudar, mostrar que outras pessoas, organizações já mudaram e ganharam benefício com isso. Eu tenho que realmente entender e ouvir as pessoas, dar chance delas participarem para que elas se engajem com a nossa mudança. E uma vez que elas se engajaram, eu tenho que começar a preparar as pessoas para a transformação. Então, treinar as pessoas é parte da transformação, elas conhecerem a nova realidade, elas experimentarem isso, é parte dos mecanismos que nós podemos usar para preparar as pessoas. E chega um ponto que, finalmente, eu tenho que implantar, tenho que realizar a minha mudança. Eu tenho que colocar isso no ar e considerar que as pessoas vão precisar de apoio, orientação. Muitas vezes aparecem imprevistos, situações que não foram planejadas na nossa transformação, e eu tenho que trabalhar com isso para garantir que a minha mudança vai ter sustentação. E, finalmente, eu preciso reconhecer as pessoas, tanto quem trabalhou para que a mudança entrasse no ar, quanto aquelas pessoas que incorporaram e passaram a trabalhar, a se comportar de uma nova maneira. E tudo isso vira um ciclo ao longo do nosso projeto. O que eu recomendo para vocês, como leitura e estudo, para quem quiser se aprofundar, é esse livro Adhikar. Ele trata tudo isso em bastante detalhe. Nesse momento, no nosso curso essencial, eu vou focar nas atividades básicas que são da comunicação, como que a gente deve focar a nossa comunicação e relacionamento com toda a organização para explicar o que está mudando e despertar esse desejo na mudança. E vou te dar algumas atitudes que são absolutamente fundamentais você desenvolver e praticar para ter sucesso na gestão da mudança. O primeiro ponto é realmente entender e praticar a escuta ativa. Então, ao invés de tentar convencer as pessoas falando muito, mas ouça com muita atenção, focado em quem está falando, na escolha das palavras que a pessoa está fazendo, na postura corporal, na coerência entre as partes do comunicado. Então, tudo isso você deve absorver e entender para conseguir ler a pessoa, para identificar o que realmente ela está colocando como palavras e o que você está sentindo na percepção como sentimento dela. E como é que você abre espaço para que essa pessoa se sinta à vontade, para gradativamente começar a compartilhar as incertezas, os medos, as dificuldades, os pontos de atenção que ela tem. E isso você vai conseguir quando você abre oportunidade para as pessoas participarem em várias atividades do teu projeto. Então, uma delas é, logo no começo, antes de começar a fazer alguma coisa, você tem atividades de planejamento, de preparação. As pessoas poderem participar dessas atividades, elas discutirem, entenderem, é uma grande forma delas debaterem, apresentarem suas dúvidas, entenderem o que você está propondo e darem sua contribuição. Então, elas deixam de estar falando de um projeto que é seu e o projeto passa a ser nosso. É claro que não vai dar para pôr a organização como um todo participando de todas as atividades de planejamento, mas você pode ter um grupo central que faz isso, para você
tem um time de apoio e algumas pessoas sendo convidadas pontualmente para discutir atividades. Então, sim, o planejamento já é uma grande ação de gestão da mudança que você pode aproveitar. Segundo ponto, em vários momentos você vai discutir, vai propor ideias, vai debater. Então, trazer pessoas que não estão diretamente no projeto para discutir, para dar ideias, para poder participar do momento criativo, é uma forma poderosa de você quebrar resistências. Porque, novamente, se a pessoa participou dando a sugestão de como resolver um determinado problema, quando isso for para a prática, ela vai se sentir dona daquilo também. Então, o grau de resistência dela diminui e mais, se a ideia dela realmente foi implantada, ela vira meio que um padrinho daquilo, ela vai defender aquilo na prática. Não posso colocar todo mundo no desenvolvimento da ideia, mas eu posso trazer um outro grupo para testar, validar ideias também. Então, participar nessa atividade é até interessante, porque se eu tive um grupo de pessoas que trabalhou desenvolvendo a ideia, e um outro grupo vai testar, esse grupo que testa não tem a mesma facilidade, o conhecimento do que foi proposto. Então, ele vai testar de uma condição muito mais real. Então, até a qualidade do teste fica melhor. E aí, debatendo com quem implantou, de novo, estamos espalhando mais, estamos trazendo mais gente para a nossa transformação. Todas as apresentações do projeto, desde o kickoff, né, o momento de abertura do projeto, até os acompanhamentos, discussões técnicas, de outras apresentações que nós temos, são eventos muito importantes de conquistar a organização. Principalmente se você trabalhar trazendo elementos da alta administração, pessoas realmente importantes, formadores de opinião, que elas, durante essas apresentações, vão dar o seu depoimento, vão fazer o seu comentário. E aí é a organização, a equipe que está vendo aquela pessoa que ela respeita, que ela valoriza, falando bem do projeto, você vai ganhar credibilidade, né, por uma questão de proximidade. Se aquela pessoa que eu respeito está apoiando, poxa, acho que eu também posso apoiar. E mais, outra ação que você pode fazer é comunicar casos de sucesso. Então, tem outras empresas, outras organizações que passaram pela mesma transformação. Traga isso, você pode fazer uma apresentação, você pode compartilhar materiais sobre essas mudanças, ou o que é muito mais potente, fazer visitas, levar as nossas pessoas a conhecer, porque não tem melhor vendedor de uma mudança que você está fazendo do que você pegar, por exemplo, o seu gerente de uma determinada área, que está todo inseguro com a transformação, ele conversar com o gerente que passou por isso, ele vai comentar, esse outro gerente, puxa, eu estava inseguro, eu estava com dificuldade, o projeto foi desafiador, poxa, mas olha o que aconteceu comigo depois que mudou, foi positivo. Então, esse nosso gerente que está com uma série de dúvidas e insegurança, vai ver que a outra pessoa teve, a outra pessoa enfrentou e hoje ela está satisfeita. Então, isso é um poder transformador gigante. E mais, desde o começo do projeto, nas atividades, pratique o reconhecimento. Então, quem ajudou a fazer alguma atividade, quem participou, reconheça a sua equipe. Conforme as pessoas entrarem no projeto, por exemplo, quem foi fazer o teste, reconheça as pessoas, elogie digamos assim, o rigor que as pessoas fizeram o teste, como elas colaboraram com a discussão. Depois, quando começar a ser implantado, as pessoas que começaram a adotar, divulgue esses casos de sucesso, então valorize as pessoas. Então, essas coisas são básicas para você realmente colocar a gestão da mudança em prática. Nessa aula, nós vamos falar desse conceito. Na próxima aula, eu vou dar duas atividades que realmente são fundamentais, a parte de comunicação e de visitas para a gente praticar isso. E nessa aula, a nossa prática vai ser você mapear como funciona a gestão da mudança na sua organização. E você pode até dizer que não, nós não temos uma metodologia, nós não praticamos. Eu falo assim, vocês podem não ter uma coisa explícita, estruturada, mas toda organização tem algum modus operandi de praticar mudanças. Acontece que algumas das práticas ajudam e outras atrapalham. Então, o que a gente vai aprender é isso com o que a gente tem de histórico na nossa organização. Então, o primeiro passo, você vai listar e identificar projetos, mudanças, programas que foram adotados na sua organização. Então, não necessariamente que você tenha participado, então podem ser até coisas do histórico da organização. E você tem que ter dois tipos de casos. Um caso de projetos, programas ou iniciativas que tiveram sucesso e
sobreviveram ao longo do tempo, né, tiveram perenidade, e casos de projetos, iniciativas que ou simplesmente foram abandonadas, ou começaram e ou eventualmente nem foram implantadas, porque não conseguiram, de alguma forma, entrar na vida da organização. E aí você vai analisar, primeiro, os casos de sucesso, entender quais são as características positivas que levaram a uma iniciativa ser adotada e ter perenidade, e a mesma coisa em relação àquilo que foi negativo. Então, quando a gente entender essas duas coisas, vamos começar a agrupar um aprendizado aqui, que é o seguinte: na nossa organização, para ter sucesso, esses pontos são críticos. Aquilo que falha, se eu pecar nesses pontos, provavelmente eu vou falhar também. Então, a gente vai realmente conversar com as pessoas que participaram disso, aquelas pessoas que viveram dessas iniciativas, para ter esse aprendizado. E aí a gente vai conseguir ter uma lição aprendida para aplicar as nossas transformações de o que eu devo fazer para aumentar minha chance de sucesso e o que eu devo me proteger, evitar ou eliminar para evitar de falhar. E para a nossa prática, você tem uma planilha para preenchimento. Vamos começar com um caso de sucesso. O que você vai fazer? Se você participou e conhece o projeto, o programa, a iniciativa, você pode preencher, mas a minha recomendação, converse diretamente com as pessoas que viveram essa implantação. Então, coloca o nome do projeto, o resultado, né, de sucesso no primeiro momento que foi alcançado e quais foram as causas, o que foi identificado como motivo do sucesso. Então, você vai fazer 1, 2, 3, veja a quantidade de projetos que você consegue trabalhar no seu tempo disponível, e aí você analisa essas causas de sucesso e pode, o que é a minha lição aprendida desses casos de sucesso? É a mesma coisa com aqueles projetos, programas, iniciativas que foram ou abandonados ou eventualmente nem conseguiram ser implantadas. Qual foi o projeto? Qual foi o resultado final? O que se identificou como causa dos problemas ou do fracasso ou do abandono? E também depois você consolida um conjunto de aprendizados como o que leva um projeto, uma iniciativa, um programa a falhar na nossa organização. E para concluir a nossa prática, baseado em todo esse aprendizado que você teve com o histórico de projetos de sucesso e de fracasso, pensando nas suas iniciativas, nos seus programas, nos seus projetos, como que você favorece o sucesso da sua iniciativa dentro da sua organização? Então, quais são os pontos que você deve realmente garantir para ter sucesso? Quais são os venenos, aquilo que você deve evitar, que realmente pode te pôr numa armadilha? E mais, no começo desse módulo, nós trabalhamos com o aspecto da cultura. Como esse seu aprendizado sobre fatores de sucesso e falha de projetos estão integrados na cultura da sua organização. Quando você faz isso, você desenvolve uma percepção da organização que poucas pessoas têm. Talvez pessoas que estão na alta administração, que tenham muita maturidade, muita experiência, consigam ter essa visão integrada. Você desenvolver essa habilidade de ler as organizações baseadas nesses fatos, nessa realidade, é mais um grande diferencial que você pode desenvolver na sua carreira.